Acidentes impressionantes, escapadas milagrosas e cenas que vão te deixar de boca aberta. No vídeo de hoje você vai ver os momentos mais insanos do automobilismo, que desafiam a lógica e mostram como a linha entre a glória e o desastre pode durar apenas um segundo. Segure firme, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Imagine bater contra um muro de proteção a mais de 220 km por hora. O carro simplesmente parte ao meio. Foi exatamente isso que aconteceu com Romain Grosjean em um dos acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1. Durante o Grande Prêmio de Bahrein em 2020, o mundo assistiu em choque enquanto seu carro explodia em uma bola de fogo. Por quase 30 segundos, Grosjean ficou preso em meio às chamas. Os outros pilotos se preocuparam e a apreensão tomou conta de todos. E quando tudo parecia perdido, ele surgiu caminhando. Contra todas as probabilidades, Grosjean sobreviveu a um impacto brutal e escapou com vida. Só o fato de ter permanecido consciente após uma força G tão absurda já é um verdadeiro milagre. Esse momento provou que a coragem dos pilotos e os avanços na Fórmula 1 podem desafiar até o impossível. Esse gol pisou fundo, mas acabou passando dos limites. Acelerando como se não houvesse amanhã, o carro perdeu a estabilidade e em questão de segundos começa a capotar sem controle. São várias voltas no ar, como se fosse uma cena de filme de ação, mas isso aconteceu de verdade. Foi um momento impressionante que mostra o quão imprevisível pode ser o automobilismo. E o mais incrível, apesar da cena assustadora, ninguém se feriu. Pode parecer loucura, mas esse carro aqui parecia ter tomado um energético daqueles que dão asas. Em uma arrancada insana, o piloto atinge uma velocidade tão absurda que o carro simplesmente decola. Isso mesmo, sai do chão como se fosse um avião prestes a levantar voo. A cena é tão surreal que parece até efeito especial, mas aconteceu de verdade. E aí, você teria coragem de acelerar desse jeito? Já pensou estar assistindo a uma corrida e do nada, um carro desgovernado voa por cima da grade vindo direto na sua direção? Foi o que aconteceu aqui. O impacto entre os dois carros é tão forte que um deles é lançado para fora da pista, ultrapassando as barreiras de proteção e voando por cima das grades. A multidão assiste sem acreditar no que está vendo. São cenas impressionantes, onde imprevistos podem acontecer e que ninguém imagina presenciar de perto. Por sorte, ninguém foi atingido. Nesse vídeo parece até que o piloto estava tirando a primeira habilitação. Ele simplesmente não conseguiu desviar dos obstáculos e perdeu totalmente o controle. Mas o mais absurdo é que um rapaz que estava ali, bem na linha do perigo, por muito pouco não foi atingido em cheio. Se não fosse pela barreira de proteção, a tragédia seria certa. Um momento insano, onde o reflexo e a sorte se uniram para salvar uma vida. O tipo de cena que faz qualquer um ficar de trancado. Nessas horas, nem sinal de Wi-Fi passa. Essa próxima cena parece ter saído diretamente do filme Carros. O piloto da NASCAR estava na liderança na última volta, já na reta final. A vitória parecia garantida, mas aí veio o momento decisivo. Ele tentou bloquear o adversário uma vez e teve sucesso, mas na segunda tentativa tudo saiu do controle. A manobra foi arriscada e a essa altura, com o carro em altíssima velocidade, qualquer erro pode ser fatal. O carro é lançado contra a barreira de proteção e a tão sonhada vitória escapa entre os dedos. Uma cena de tirar o fôlego, tensa, dramática e visualmente impressionante. Unbelievable. No automobilismo, a linha entre glória e desastre pode durar menos de um segundo. Esse capotamento aqui foi no mínimo diferente. O piloto vinha em altíssima velocidade, focado na pista, até que passa por um buraco traiçoeiro. Em questão de milésimo de segundo, o carro perde totalmente o controle e começa a dar cambalhotas para frente. Isso mesmo, não foi um capotamento lateral, como estamos acostumados a ver. Foi como se o carro tivesse sido lançado em um salto mortal no meio da pista. Um momento surreal e surpreendente. Agora veja o que acontece quando pessoas totalmente imprudentes resolvem invadir uma pista de corrida. Esse rapaz pilotando um quadriciclo tenta atravessar a pista sem nem olhar para os lados. O resultado foi uma colisão violenta, bem quando um carro vinha em alta velocidade.
O mais inacreditável é que essa batida poderia ter sido facilmente evitada, uma imprudência absurda que colocou vidas em risco. Já aqui, a situação beira o inacreditável. Uma caminhonete simplesmente entra na pista como se nada estivesse acontecendo. O piloto ainda tentou desviar, mas a colisão foi inevitável. Quando falta noção, o perigo é certo, e nessas horas, a irresponsabilidade de alguns pode causar tragédias irreversíveis. Esses pilotos podem se considerar verdadeiros sobreviventes. Após perder o controle do carro, eles viveram um momento que beira o inacreditável. A barra de proteção atravessa o veículo e por questão de centímetros mesmo, eles não foram empalados. É uma daquelas cenas que fazem você prender a respiração. Veja de novo, cada detalhe revela o quão perto eles estiveram da tragédia. E agora, olha só o estado em que o carro ficou depois da colisão. Uma verdadeira loucura. No automobilismo, escapar de algo assim é o mesmo que renascer. Esse caminhão aqui parecia ser feito de Lego. Após sair da pista em alta velocidade e atingir a barreira de pneus, o veículo simplesmente se desmonta inteiro. As peças voam para todos os lados, como se o caminhão tivesse sido desmontado por uma criança gigante no modo turbo. Felizmente, a cabine, feita para suportar impactos extremos, protegeu o piloto. E o melhor, ele saiu praticamente ileso, apesar da cena parecer digna de um filme de ação. Mais uma prova de como a segurança no automobilismo salva vidas, mesmo quando tudo parece desmoronar. Em meio ao verdadeiro caos que tomava conta da pista, esse caminhão simplesmente capotou. A visibilidade era quase zero e o piloto se choca com um outro caminhão à sua frente e perde completamente o controle. Um capotamento impressionante e inevitável. É nessas horas que a combinação de velocidade, tensão e falta de visão transforma a pista em um campo minado. Uma cena impressionante. E você, o que achou desses momentos impressionantes do automobilismo? Deixe seu comentário. Confira também o que acontece quando um paraquedas falha. Te espero lá!